A figura que eu projeto para vocês aqui agora é uma figura que, se você chegou a Cristo por volta de uns 40 anos atrás, você tem uma boa chance de não conhecer. Se você tem um avô aí, o seu avô aí já seria já teria hoje uns 120 anos. Você pode ter conhecido isso na casa dele. É um quadro bem comum na década de 60, pelo menos eu conheci nessa época, em que mostra um caminho largo e um caminho estreito, com uma instrução que Deus dá e que nós devemos escolher. É o Senhor Jesus quem fala, o caminho estreito, a porta estreita. No caso, na passagem que nós estamos olhando hoje, versículo 23 diz, Ele lhes disse. Então no versículo 24 ele diz, esforcem-se por entrar pela porta estreita. Quero somar duas ideias, esclarecer duas ideias aqui. A primeira, que existe um elemento na salvação que é esforço, é o Senhor Jesus que fala. O verbo aqui empregado para se esforçar é o verbo agonizoma, e que também dá origem à palavra que descreve um atleta. Alguém que luta, que se esforça. E aqui ele diz que nós devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita. Nós, de alguma maneira, nos nossos dias, temos a experiência de passar por uma porta estreita, quando, por exemplo, você vai embarcar num aeroporto. Você tem que tirar tudo de metal. Você não pode levar nada, você não leva sua mochila nas costas. Você não leva seu cinto, muitas vezes você não leva seu sapato, você pode não levar um anel. Tudo tem que ser tirado para passar naquela portinha. Quando você vai passar por uma porta estreita, seja ela dessa forma ou uma porta física, você tem que saber o que você vai poder levar. Você traz a sua bagagem não passa em diversos lugares. Vejam, quando o Senhor Jesus fala que a gente tem que se esforçar, é bom a gente saber, em primeiro lugar, que Ele não está falando aqui sobre esforço moral, ser uma pessoa melhor para ser aprovado por Ele. Não só o Senhor Jesus, mas os apóstolos apontaram na direção de que nós somos insuficientes e incapazes de cumprir com as exigências de Deus e que dependemos da sua bondade, da sua compaixão, da sua misericórdia. O apóstolo Paulo diz o que? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Não tem ninguém que vai ser salvo por esforço em fazer o bem. Por mais que possamos nos esforçar nesse campo, nós jamais seremos capazes de realizar o padrão de exigência de Deus. Mas há um esforço a ser empregado aqui. O que é? Nós estamos chegando para o Senhor com a nossa bagagem. Nós temos nossos paradigmas, nossas referências, nossos ideais. De como é que Deus aprova, como é que Deus recebe as pessoas. E nós vamos ter que, na verdade, não acumular mais coisas, mas nós temos que abrir mão e tirar nossa mochila, nossas ideias preconcebidas, e chegar para Ele para ouvir dEle. Quando eu entendo que o Senhor Jesus diz que nós temos que nos esforçar, há uma passagem em Provérbios que esclarece como é que a gente se esforça, que esforço que Deus quer aqui. Capítulo 2 ele diz, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e aguardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Onde é que está o esforço aqui?
aceitar, guardar, dar ouvidos, inclinar o coração, gritar bem alto, buscá-la como quem busca um tesouro. O esforço de que ele fala aqui não é de ser bom. Isso seria contrário a todo o ensino que ele deu e que as Escrituras deram. O esforço é para parar diante do Senhor e ouvir o que Ele diz. Porque nós não vamos ser salvos pelo que você acha que você é salvo. Você não vai estar em ordem em Deus porque você faz o que você acredita que devia ser feito. Não é o caminho que você segue. Não, todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Enquanto você acredita nesse tipo de coisa, você vai ter que se esforçar antes para ver o que o Senhor Jesus fala sobre todos os caminhos que levam a Deus. Vejam, naqueles dias os fariseus achavam que as pessoas eram salvas institucionalmente por causa da sua suposta piedade. Por isso, quando lemos em Lucas 5, passagem que nós estudamos, em que diz: os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O Senhor não veio para supostas pessoas boas. Ele veio para enfermas, Ele veio para pecadoras. Mas esses enfermos e pecadores, e mesmo os que se julgam sãos, e que se julgam sem pecado, Ele está chamando: se esforcem, se esforcem. Vocês têm que ganhar a minha visão de como é a maneira que alguém chega a Deus. E a maneira com que alguém chega a Deus não é através da sua moralidade. No evangelismo dos nossos dias nós vamos encontrar muita gente dizendo: olha, Deus ama você incondicionalmente. É verdade. Ache uma pregação nas Escrituras que o pregador está falando aos descrentes e dizendo que Ele ama incondicionalmente. É verdade que Deus deseja fazer uma conexão conosco. Foi esse o esforço de Jesus? Que pregação está abordando a ideia: olha, Deus quer conectar com você. Que pregação que Ele diz: você é muito especial para mim. A mensagem é: arrependei-vos e crede. Deus não fica alisando a cabeça de ninguém. Arrependei-vos e crede. Pare para pensar nisso, pare para ouvir a minha mensagem, abrace a minha mensagem, a minha mensagem. Já ouvi tantos e tantos testemunhos de pessoas que declaram crer e que são salvas, e quando eu ouço no que elas creem, eu tenho certeza absoluta que não é no Senhor das Escrituras.